é Jusce e este é mais um vídeo para vocês. O tema deste vídeo é uma tiragem para o meu filho adolescente, filho ou filha adolescente. Então você vai pensar no teu filho, na tua filha e vai escolher entre o deck 1, o 2 ou o 3. E vamos ver o que as cartas revelam, aconselham. Se você tiver mais de um filho adolescente, você vai associar o nome deles a cada um do deck que você escolher. Vamos ver aqui o deck número 1. Suponhamos então que você tenha escolhido para um dos teus filhos ou para o teu filho adolescente o deck 1. Vamos ver o que as cartas revelam. Olha, aqui mostra uma adolescente ou uma adolescente que tem um temperamento um pouco tempestivo, ansioso, nervoso, provavelmente por ter mediunidade também. É uma adolescente que veio a este mundo com mediunidade. Então, às vezes fica ansioso, nervoso, agitado, quer fazer as coisas de modo precipitado, né? Às vezes sofre por antecipação, por conta da ansiedade, mas é um jovem, uma jovem que tem esse temperamento, porém é uma pessoa assim que tem personalidade forte, né? Apesar de cultivar às vezes uma tristeza e uma insegurança, tem personalidade forte. Tanto é que possivelmente quando se tornar adulto pode vir a ser um empreendedor e até mesmo ter um cargo profissional, né, de chefe, por conta da personalidade, por conta da força. É uma pessoa que tem habilidades com negócios, né, com números, com dinheiro, tem facilidade em resolver problemas também, tá? Mas bastante ansioso, bastante temperamental, e é preciso conter essa ansiedade, porque às vezes a pessoa está numa situação, para não piorar mais as coisas, é preciso ter se conter, vamos dizer assim. Tem muita proteção espiritual, tá? E é uma pessoa que tem essa conexão com a espiritualidade, por conta mesmo da mediunidade. Então é uma pessoa que tem proteção do povo cigano, tem proteção de anjo da guarda, uma pessoa voltada mesmo para... Tem dentro dele, talvez não tenha ainda despertado, mas se despertou, é uma pessoa com muita conexão com a espiritualidade, tá? E muita proteção. Às vezes pode ter sonhos também, né? Vindo aí mensagens através de sonhos. É uma pessoa que tem esse poder, essa conexão com a espiritualidade. Olha, como eu falei, uma pessoa, né, uma adolescente que pode no futuro vir a ter o próprio negócio ou trabalhar aí com algum tipo de comércio dele mesmo, ou trabalhar numa empresa multinacional, uma empresa de fora, e que pode vir a ocupar um cargo de chefia por ter essa facilidade com números e também em resolver questões, tá? Então é uma pessoa inteligente, com capacidade para isso, né? Uma pessoa que tem essa facilidade. Então, esse adolescente, ele pode ter como objetivos até mesmo morar fora do país ou morar em outra cidade,
ou fazer algum tipo de intercâmbio, ou fazer algum tipo de curso de línguas, né? Ele tem uma curiosidade com relação às coisas que vêm de fora, tá? Então, é uma pessoa que vai ter facilidade em negociar também, fazer negócios, tá? Então, pode ser uma pessoa que, se for bem orientado, pode ter aí ou dar continuidade à prosperidade. Olha, aqui vem mostrando, né, uma pessoa realmente inteligente, com facilidade para os negócios e ambição também, tá? Mas é preciso controlar a ambição também, porque ele tem um lado espiritual que deve ser preservado. Então é preciso também, porque se não tiver o lado espiritual preservado, pode se tornar uma pessoa aí um pouco fria ao tomar decisões, tá? Talvez até ferindo alguém, ferindo no sentido por conta da maneira fria como toma as decisões, tá? Então é preciso equilibrar esse lado tempestivo, que tem essa personalidade forte e essa ambição, com o lado espiritual, tá? E como ele tem tudo para amanhã ou depois se tornar uma pessoa, ocupar um cargo de chefia, é preciso controlar também a maneira como fala, né? A maneira como age, para que haja um equilíbrio na vida dele, em todos os sentidos. E os pais a o apoiarem, né? Mostrando aqui que é preciso apoiá-lo, né? Dar todo apoio com relação aos objetivos dele. Então, se ele tiver o desejo de ir para fora do país estudar, deixe-o ir, deixe-o seguir, deixe em busca de novos horizontes, ir em busca de algum tipo de estudo lá fora, intercâmbio, quer estudar línguas, quer estudar algum tipo de cultura diferente, é preciso deixá-lo, né, tomar essa decisão, né? É preciso que ele vá em busca dos desejos dele, da ambição dele, tá? Então é preciso apoiá-lo nesses sentidos, tá bom? Ser amigo desse filho e apoiá-lo. Vamos ver quem escolheu o deck número 2. Olha, é um jovem que gosta de se isolar, às vezes fica isolado no mundo dele mesmo, né? Ali uma pessoa, uma jovem ou um jovem alto, de estatura alta, mas que gosta às vezes de se isolar, de ficar sozinho, de refletir sobre a vida. Fica ali meio que isolado, né? Mas que tem um espírito de liderança muito forte. É uma pessoa que tem essa liderança dentro dela, né? Mas tem um lado também espiritual forte, uma conexão, ó, com o mundo com a espiritualidade, tá? Principalmente tem uma conexão com o mundo passado, com as vidas passadas. Existe uma conexão com isso, né? Uma pessoa que está muito mais do outro lado do que na Terra, porque é um espírito antigo, é um espírito velho e que vem com muita bagagem, né, para essa vida, e muito mais está muito mais do outro lado do que do lado aqui da Terra, com muita espiritualidade, e carrega a proteção
do povo mesmo, dos Exus, né? Tem proteção dos Exus, tá? Principalmente aqueles que estão lá no cemitério, aqueles Exus que estão lá no cemitério, as pombagiras, os Exus, entidades lá do cemitério que ajudam as almas, né? Então são esses que o protegem. Olha, é uma pessoa que, apesar que tem esse espírito de liderança, né, dentro dele, e por isso tem as suas ambições, tá? Então é uma pessoa que tem muita força e energia mesmo, e essa força e essa energia vem também trazer do lado espiritual para conquistar aquilo que ele deseja. É preciso maneirar, equilibrar a arrogância, é preciso também equilibrar aí as atitudes, né, para poder conquistar aquilo que ele deseja. É preciso um equilíbrio aí de forças, de energias, porque é uma pessoa bastante inteligente, bastante assim com habilidades também para os números. Como tem espírito de liderança, é capaz sim de chefiar, é capaz sim de liderar, mas é preciso controlar a forma como lidera, né? Para não ser com arrogância, não ser assim com muita autoridade. É possível que esse jovem ou essa jovem se volte também para, vamos dizer, as Forças Armadas. É possível que venha se envolver aí, querer ser uma pessoa que use o uniforme militar, por gostar de autoridade, gostar de ser autoridade, né? Então é possível isso, tá? Caso não venha a ser, é possível também que venha gostar de esportes, né? De querer se voltar para os esportes, para o lado dos esportes, ou praticar algum tipo de atividade esportiva, algo que venha gastar energia física. É preciso vencer, né? Esse jovem vai precisar vencer desafios, e ele tem muita energia, ou ela tem muita energia para vencer esses desafios da vida, né? É possível vencer todos os desafios que vêm acontecer na vida deles por conta dessa força que vem também da parte espiritual, tá? E uma força que vem de outras vidas também, uma liderança aí que vem de outras vidas. Se esse jovem ou essa jovem se voltar para o lado militar, é porque usou o uniforme em outras vidas, né? Já vem lá de trás. Então vem com determinação mesmo, disposto a vencer os desafios que tiver que vencer nessa vida, tá? O conselho para os pais é que evite os conflitos, evite aí criar conflitos com ele. Por quê? Ou com ela? Porque ele já tem aí uma energia muito forte, né? É uma pessoa que já tem aí aquele tipo assim que está sempre argumentando, né? A pessoa que está sempre argumentando. Então, se os pais também forem cheios forem também tempestivos demais, cria uma confusão, uma desestrutura total. Então é preciso que haja um equilíbrio de ambas as partes, porque aqui tem duas energias fortes que não se bicam. E às vezes cria, né, aquela tempestade, né, às vezes aqueles conflitos, e talvez por isso que esse rapaz ou essa moça venha se isolar, tá? Então é preciso aí um equilíbrio. Os pais não precisam ser tão energéticos, né, a ponto de criar aí conflitos e fazer com que esse filho se feche. Então, muita atenção, procure equilibrar tudo isso. Porque esse filho ou essa filha traz coisas de outras vidas, né? E que vão se repetindo nessa vida, tá ok? Vamos ver quem escolheu o deck número 3.
Olha, esse adolescente, essa adolescente no momento está muito desgastado, muito triste, muito desanimado, tá? E preciso verificar o porquê dessa situação. Porque é uma pessoa protegida, até mesmo por Oxalá, tá? Tem grande proteção, mas no momento tá uma pessoa assim desanimada, triste, deprimida, né? Talvez aí sem ânimo para a vida. Então é preciso saber o que está acontecendo e levá-lo a se reestruturar através da espiritualidade, para que haja aí boas energias, afastando aí essas energias negativas da vida dele, que o deixa desanimado, né? Que o deixa aí triste. Então é preciso ter cuidado com isso. Aqui vem mostrando que é uma pessoa que vai conseguir se levantar dessa tristeza, desse desânimo, porque no fundo é uma pessoa determinada, ousada, então vai conseguir vencer esse desânimo, vai conseguir vencer. E é uma pessoa que, por conta da proteção que tem, ela só não vence na vida se tiver preguiça ou se tiver aí o desânimo, se realmente não quiser, mas tem tudo para vencer, né? Porque tem aí a boa energia do sol protegendo ela, trazendo sucesso para ela. É uma pessoa também que tem no fundo ambições, né? Ambições, que é uma pessoa que vai saber tomar as decisões certas na vida, já tem objetivos na vida, já tem sonho, mas talvez os pais venham a criar conflitos em relação aos sonhos que ele tem ou ela tem na vida. Então os pais, principalmente a figura paterna, é preciso que a figura paterna se contenha, né, e não seja autoritária demais, criando aí conflitos em relação ao filho ou à filha. Deixa ele ser o que ele quiser. O que ele buscar ser, deixa ele ser o que ele quiser. Não criar conflitos, não criar atritos, não criar aí problemas. Por quê? Porque isso deixa triste, desanimado. Então tenha cuidado, porque esse filho, no fundo, é uma pessoa determinada, é uma pessoa que sabe o que quer e que, se ele tiver ajuda e apoio, ele vai atrás dos objetivos dele. Agora, se houver um conflito ou se houver um autoritarismo aí da parte dos pais, principalmente da figura autoritária do pai, pode ser que ele venha a desanimar aí, né, e ter um monte de pensamentos negativos. Então aqui tem que ter atenção com relação a isso, tá? É uma pessoa que pode se afastar, se até mesmo futuramente pode se afastar da família por conta de tanto autoritarismo, por conta de tanto quererem criar conflitos aí nos objetivos dele, tá? Então muita atenção com isso. E boa sorte.